acha que o inimigo é o Bolsonaro ou o Bolsonaro é um sintoma do inimigo? O Bolsonaro é tudo que ele representa como inimigo. Ok, eu entendo que o Bolsonaro é uma figura que é facilmente desprezível, entendeu? Mas o quanto ele é realmente a causa do mal completo? Porque, pô, não dá pra gente negar que o Bolsonaro é um novo fato na nossa vida. Tipo, até pouco tempo atrás ninguém sabia quem que era esse cara. Ele é um novo fato de velhas ideias. Mas, ok, mas de onde vem essas velhas ideias e como a gente chega... Porque só tirar o Bolsonaro não vai, infelizmente, por mais que eu gostaria, solucionar o problema enraizado do nosso país. Como que a gente chega nessa solução? Tipo, quem que, por exemplo, o Lula, ele é essa solução? Porque, infelizmente, eu não enxergo. Não porque, cara, muitos defeitos o Lula tem e tal. Mas um fato que a gente não pode negar é que ele é uma figura polarizante, assim como o Bolsonaro, entendeu? Será que o Brasil não tá meio que cansado dessa parada? Vocês enxergam, por exemplo, o Ciro Gomes como uma possível terceira via? O que vocês acham da terceira via? Deixa eu te falar, Monark. Pessoal, essa história da polarização, quer dizer, o Brasil é polarizado há 500 anos, velho. O Brasil você não tem como poder esperar que uma sociedade que tem o nível de desigualdade que a gente tem, que tem o abismo que a gente tem, vai ter uma política igual a da Dinamarca, da Suécia, da Noruega. Não vai ter. Seria uma utopia. Não vai ter. Então, o problema não é exatamente a polarização. O problema é quando a polarização se desdobra em intolerância, em ódio, em incapacidade de escuta. É quando você trata o teu adversário como se fosse o inimigo. Não acontece? Mas, bicho, é muito diferente. Você querer colocar... Eu não concordo que é muito diferente. Eu vou te dizer qual é a minha opinião. Você querer colocar o Lula e o Bolsonaro como duas faces da mesma moeda... Será cara, que não é? Cara, o Lula governou o Brasil 8 anos. Uhum. O Lula tentou dar golpe. O Lula falou em AI-5. O Lula falou em fechar o Congresso. Mas o Lula falou em fechar o Supremo. Dele. Não, tudo bem, cara. Você pode... É que tipo... Você pode encontrar... A moeda não vai ter os mesmos valores dos dois lados. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Um campo é a democracia. É você poder conviver com o diferente, tolerar o diferente. Outro campo é você querer aniquilar o diferente. Claro. Não dá pra você colocar isso no sinal de igualdade. Mas é que eu não consigo não tem sinal de igualdade. no campo da democracia, tá ligado? Como não, cara? O cara governou, o cara perdeu 4 eleições. Mas é que às vezes eles falam umas merda, igual o Bolsonaro. Cara, tipo, ele falou que o ditador não sei o quê, comparou com a Merkel. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas é foda isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Claro. O cara perdeu 4 eleições. E ele foi pra casa lamber a ferida. Mas será que ele não tem toda a golpe? Assim como o Bolsonaro, ele não tinha o poder. Ele não tem toda a golpe. É porque o Bolsonaro, ele é burro. Vamos concordar nisso. Então, as estratégias burro deles... ele não é. Se ele fosse burro, ele não seria presidente da República se ele fosse burro. Não. Ele é esperto. Mas ele não é inteligente, no sentido que, pô, ele não tem um conhecimento abrangente de mundo, ele não entende o que está acontecendo, ele não tem um pensamento abstrato, complexo. Mas ele tem gente no entorno dele mas que as tem. Pessoas só querem lamber o saco dele. Senão ele não teria ganho a Mas ele presidência da só quer lamber o saco República. desse filho da puta. Tudo bem, bicho. Puxa saco tem em todo lado. Mas onde eu quero chegar? Tá? Pessoal, o governo do Lula teve virtudes e teve erros. Teve. Né? Eu acho que você... Eu defendo... Eu vi que o meu companheiro de partido, o David, esteve aqui junto com, com o Glenn na segunda-feira, colocou a posição dele. O PSOL, partido que eu faço parte com orgulho, tem pluralidade, tem diversidade. Mas ele fez críticas ao PSOL. Eu sei. É disso que eu vou falar. O PSOL tem pluralidade e tem diversidade. Né? E é assim que deve ser. Um partido tem que ter várias opiniões, não pode ser pensamento único. Né? A minha posição é que nós temos que trabalhar o máximo possível, fazer o que for possível e impossível para o ano que vem acabar com esse pesadelo chamado Bolsonaro. Se você olhar, você pode ter a vontade que for, terceira via, quarta via, quinta via, mas se você olhar, hoje, quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Qualquer pesquisa, em qualquer análise sociológica que você faça... Posso as pesquisas atualmente? Pode fazer a crítica que for. É que, tipo, as pesquisas atualmente, elas são fotografias de um cenário que não vai acontecer. Tipo, por exemplo, você mede o apoio do Lula agora, você está medindo o apoio ao Lula que não esperou as campanhas iniciarem e, por exemplo, a população não está realmente pensando em eleição agora.
Entendeu? Então, você tirar uma foto do pensamento da população nesse momento, eu acredito que não realmente é fidedigno ao pensamento que ela vai ter daqui 8 anos. Pode ser. 8 meses, 1 ano. Monark, mas isso é um achismo que você pode Não ter, sei se é eu posso achismo. ter, qualquer um pode ter. O que nós temos de concreto é a opinião da população, inclusive de gente que votou no Bolsonaro, se desiludiu e hoje quer mudar. Hoje, Bolsonaro é um fracasso como governo? Hoje- Assino em todas as... hoje, quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Eu tenho diferenças em relação ao Lula, em relação ao PT, por isso que eu sou do PSOL e não do PT. Eu acho que o Lula teve acertos no seu governo, fez políticas sociais, fez importantes políticas públicas, permitiu a entrada dos mais pobres nas universidades, Claro. né? Tirou milhões de pessoas da miséria, da fome, da linha de pobreza, isso é importante. E teve erros, teve limites. Alguns a gente já falou aqui. Não pautou uma reforma política, e aí manteve a mesma lógica viciada, perversa de governabilidade, com o centrão, com os mesmos partidos e tudo mais. Não legalizou a maconha, desculpa. Não pautou uma reforma tributária, que foi outro debate que a gente fez aqui, para fazer com que essa distorção de que os mais pobres e a classe média pagam mais do que os bilionários de imposto fosse revertida. Deu incentivos fiscais para grandes empresas. A Dilma, 300 bilhões de reais. Tudo isso. 300 Que estão bilhões de todos reais. cara. mantidos. Foram mantidos pelo Temer e foram mantidos pelo Bolsonaro. Mas assim, Claro, nós temos porque são todos as os bosta. críticas, né, são necessárias, são importantes. Você construir uma unidade, uma aliança, não significa dizer amém para quem você está. Agora, hoje, olhando o Brasil do jeito que está, devastado, destruído, eu acho que a melhor condição que a gente tem para derrotar o Bolsonaro hoje é o Lula. Mas será que não... Será que... É porque o Lula, pra mim, parece uma volta ao passado. Porra, me dá esse passado de volta, papai. Mas você... Me deixa meus manos construir empresa de novo. mas O quanto- mano que era pedreiro poder o quanto gerar emprego isso- para 10, 15 O quanto essa sua pessoas. percepção é do Lula e quanto é do contexto do Brasil, que é muito maior que o Lula. É muito maior Mas que o é o Lula. Brasil que o o Lula país trouxe, é muito né, maior irmão? que qualquer político, que qualquer nome, Claro, que qualquer com liderança. certeza. Cara, mas o brasileiro Monark- que construiu o crescimento econômico, eu não consigo atribuir isso ao Monark, Lula. pera um pouquinho. Aí, de repente, o brasileiro desistiu de construir o crescimento econômico na época do Bolsonaro? Mas e o contexto global não existe? Não, Ele não afeta? óbvio que existe. Você tem razão quando você vai lá e diz, olha, num determinado momento o preço da commodity está lá em cima, tem melhores condições. Agora, você não tem razão quando você ignora o papel do governo e dos governantes para produzir crescimento econômico e para mudar a realidade. O papel do governo Bolsonaro Eu não- no eu Brasil não digo foi que- de que eu destruição e não de construção. O papel do governo Lula Na vida das- foi outro. Na vida das pessoas. bicho. Pergunta, o que vocês acharam dos R$600 que eles distribuíram na hora da pandemia? R$600. Primeiro, vamos colocar as coisas como elas são. Primeiro, a proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes era 200 e não 600. Foi para 600. Todo mundo sabe disso, é Sim, público e eu notório, concordo. certo? Foi para 600 por conta da pressão da oposição dentro do Congresso Nacional. Esse é um ponto. R$600 foi importantíssimo. Apesar de não ter sido a ideia do Bolsonaro, a obra do Bolsonaro, foi importantíssimo ter o auxílio emergencial e salvou gente da fome, da miséria extrema durante a pandemia. Mas agora, você o admite Bolsonaro... que, apesar dele ser um merda, nesse sentido, foi legal. Então, cara, mas não foi uma... Vamos dizer assim, não era a opção dele, não era o que ele queria. Ele foi coagido pelo Congresso Nacional a fazer isso. Mas quem ele poderia aprovou ter o Congresso. negado. Tá, então eu vamos- entendo. O Bolsonaro... Cara, eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas eu também não posso considerar ele um cara que só errou, porque teve esse auxílio, Mas, ele Monark, poderia ter impedido... ó, Não, não Vou te podia falar. ter impedido, Não podia. Monark. Ó. Não podia ter impedido, porque se ele vetasse, o Congresso podia derrubar o Mas não foi veto. ele que propôs o de 200? Na minha visão, ele fez Propôs sob a tanta. pressão, o Congresso podia aprovar. Na minha visão, ele fez tanta merda que chegou um momento que os caras falaram: peraí, interdita e põe alguma coisa pro povo, velho. Tá ligado? Porque esse cara tá doido, velho. Se ele tivesse criado alternativas junto com o governo de São Paulo, junto com a prefeitura, bababá, independente de cada um com os seus poderes, mas se ele tivesse criado alternativas paliativas ali pro problema, que é o que um governador, um presidente, um prefeito tem que fazer, porra, não é gestar pra população? Então, falando, vai vir uma pandemia, o que nós vamos fazer? Puta, as pessoas vão ficar um ano em casa, velho. Será que vão ficar? Não, não vão trabalhar sem máscara, vão se contaminar, vão morrer. Não, elas vão ficar um ano em casa. Então, vamos
fazer algo para elas poderem ficar em casa. Esse é o poder da gestão do povo. Né? Tem outra, e não foi cara. feito. Aí o cara tem que fazer o quê? Dar o dinheiro para poder... Não quer dizer que ele é bom porque ele deu dinheiro. Ele gerou demanda. Fez. Só uma outra coisa. E É que, tipo, essa política foi acertada, na minha opinião. Ele acertou Monark, de ter implementado. Monark, ele cortou o auxílio emergencial quando o Brasil estava entrando no pior momento da pandemia, que foi no início desse ano. Aí é um erro. Ele cortou 400 mil pessoas do Cara, ROAS. sabe qual que é a Ele verdade? cortou 400 mil pessoas numa conta. Ele fez uma conta para baixo, Monark, que ele fez assim, ó. Na mesma casa, 2 pessoas aposentadas não podem morar. Frup, tirou 35 mil pessoas na primeira semana. Então, assim, numa conta, o Estado, ele assassina, mano, as pessoas. Porque o cara tá lá, paralítico numa cama, ele mora com a avó é aposentada. O Estado hoje do Brasil é assim. O Brasil hoje, ele fala, 2 aposentadorias no mesmo lugar não pode. Então, no mesmo barraco, uma pessoa paralítica O que não faz e uma sentido pessoa nenhum. aposentada não pode morar, Igor. Porque tá a ligado? É aposentadoria isso já que ele paga construiu, mal. mano. Então, a lógica de quem se aposenta é se unir. Não, Portanto, é morar na mesma sabe casa. O que produziu Ele isso, pune Monark? quem O que se- produziu isso foi a reforma da Previdência, aprovada Essa no reforma governo foi uma Bolsonaro. merda. O Bolsonaro só aprova uma coisa merda. Ele aprova um monte de coisa merda. Você quer que eu defenda o Bolsonaro? Eu não consigo. Porque ele é um merda. Mas a questão não Posso ir embora. Acabou o programa. Obrigado. Resolveu? Resolveu. Cara, o Bolsonaro é o cara que todo político hábil queria ter a oportunidade que ele teve. Sim. Ele tinha a população com ele. Sim. Ele tinha um Estado que... Ele vendeu uma imagem que ele não executava, que ele não era aquilo. Ele conseguiu ludibriar por uma mídia, que é o WhatsApp, que não era uma mídia fácil de manipular. Ele manipulou, ele conseguiu vender a ilusão, as pessoas compraram, só que ele não é isso. Ele é o grande fake news do Brasil. Mas ele é a tem grande outra vez, mentira. Tem outra vez. Você falou de terceira via. Eu vejo muita gente que fala de terceira via, que na prática, Monark, que é a mesma política do Bolsonaro, só que com alguém mais engravatado, Não. alguém que saiba comer de garfo e faca, alguém que seja um pouquinho mais civilizado, alguém que não fale tanta groselha, que não constranja tanto. Comer de garfo e faca A é foda. verdade é essa, cara. É Você vê um debate em torno de terceira via, não tô dizendo generalizado, não. Claro, porque Mas assim, é- você vê um debate em torno de terceira via que fala, porra, essa política do Guedes, do Bolsonaro, tá boa. A política que levou 19 milhões pra fome no Sim, Brasil. sim. Tá boa. Mas o Bolsonaro, o Bolsonaro fala muita merda. É muito rude. Muito rude. Aí quer um Bolsonaro recalchutado, limpinho. Você acha que esse é o Sérgio Não Moro? vira. O Sérgio Moro é um Bolsonaro que sabe comer de garfo e faca. Que a Mas você mídia sabia tá que vendendo a direita agora. tá chamando o Sérgio Moro de esquerdista. Não. Mas, Mas aí, bicho, o alucinado. Moro... Eu Que vi, ele é eu vi, contra eu vi, as eu vi armas, que ele é a bolsonarista. favor do Pera um direito pouquinho. do Eu vi aborto. bolsonarista chamando o Dória de comunista. Aí eu falei, porra, aí eu me aposento. É. Se o Dória entrou no meu time, bicho, Puta. aí fudeu, vambora. Ó, eu vou falar pra você, o Moro tá sendo vendido tão lindamente na mídia que dá até nojo, velho. Você abre de manhã, os caras tá falando do Moro, o Moro aprendeu a falar, e o Moro é a terceira via, e o Moro... Então tá sendo vendido isso, já tá em execução esse plano, tá ligado? Pra fazer o isso Moro mesmo. ser o grande Mas vou candidato. confessar um negócio pra vocês. Eu prefiro que a eleição seja Ciro versus Moro do que Bolsonaro versus Não, Lula. Ciro, desculpa, irmão, Pode Ciro ser você o que for, esquece. mas não vai ser. Você cara. esquece? Você esquece Ciro Gomes. Mas, porra, se Esquece, você Ciro Gomes. esquecer o Ciro Gomes... Se você tem um pé na você realidade acaba com hoje... qualquer viabilidade Ó, fora da esquerda, fora o Lula. Sem cannabis, esquece Ciro Gomes. Se você fumar cannabis, Porque- você pode pôr. porque, tipo, eu te eu, falar. eu não votaria no Ciro Ele- Gomes. ele- Eu não ele sou deu um eleitor tiro do na Ciro cabeça Gomes. dele, Mas já, qual é do Ciro Deixa eu Gomes? te Por falar que uma coisa. vocês não Não, gostam o do Ciro cara? é um cara progressista. Só que o Ciro cometeu um erro. Na minha opinião. Vou dizer aqui a minha opinião, não sei qual que é do Ferrez. Até respeito o Ciro e tal. Só que ele cometeu um erro brutal, cara. Que foi o erro justamente de, por um cálculo eleitoral, igualar Lula e Bolsonaro. Então ele dá uma porrada no Lula, xinga, blá, blá, e depois xinga o Bolsonaro. Por quê? Porque o que o Ciro quer? Disputar um eleitorado de classe média que já desembarcou do Bolsonaro, mas que é antipetista. Mas não é inteligente isso? Não, não está funcionando, né? Olha as pesquisas. Eu não faço ideia. Mas enfim. Mas, mano, as o- pesquisas mas hoje o- não apontam a Mas realidade. o cálculo eleitoral, Mais ou menos, o Ferrez, cálculo mais ou menos, eleitoral mais do ou menos. Ciro, eu acho que não reflete o grande desafio que o Brasil tem hoje. Eu respeito o Ciro, tenho relação com ele e tal, mas eu acho que o grande desafio que o Brasil tem hoje, bicho, é virar a página desse pesadelo chamado Bolsonaro. Ponto. Mas, pô, eu votaria Ponto, cara. no Ciro versus o Bolsonaro
mas eu não votaria no... Se fosse Bolsonaro versus Lula, eu absteria. Ó, eu vou falar pra você uma Eu verdade. absteria. Eu falei assim, mano, Vou falar o pra mundo você uma tá verdade. louco, ele tá me impondo opções malucas e eu não vou escolher quem vai pôr no meu